O Longo Adeus a Pinochet. Esse aqui é um livro de não ficção escrito pelo Ariel Dorfman, que é um escritor e, se não me engano, ele também é jornalista chileno, e ele aborda o general Pinochet, que foi o ditador lá chileno. Ele ficou à frente do governo ia falar da China, do Chile, a partir de 73 até 1990, e depois disso ainda ficou vários anos como senador vitalício, que foi um cargo que ele criou para si mesmo. Creio que muita gente está familiarizada com esse nome, mas talvez, assim como eu, não estejam tão por dentro de detalhes das coisas que aconteceram e de tudo mais com esse personagem que foi um dos piores elementos que a gente já teve aqui na América Latina no nosso século XX. Eu comprei esse livro por acaso. Eu tinha procurado um livro sobre Portugal, sobre a história de Portugal, e acabei tropeçando num livro sobre o período do Salazar, que foi um ditador português. E eu lembro que na época eu fiquei surpreso porque eu nem lembrava que Portugal tinha tido um período de ditadura. Eu lembrava que tinha lá a Espanha com Franco, mas Portugal eu realmente não me lembrava. Acabei comprando o Salazar, e esse aqui apareceu nos recomendados, estava bem barato, se eu não me engano estava uns R$ 10. E eu, pô, vou comprar também. Pinochet, quero ler um pouco mais sobre Pinochet. E esse livro vai mostrando o processo esse longo adeus do Pinochet, que o Dorfman fala aqui, que dá o título do livro, comentando o processo do julgamento que Pinochet passou quando ele foi preso na Inglaterra. Ele estava fazendo uma operação na coluna, se eu me lembro bem, e ele acabou sendo preso e indo a julgamento por crimes contra a humanidade. Foi o primeiro grande julgamento que teve de um ditador que estava em um país que não era sua própria nação e foi julgado pelas coisas que cometeu. Isso aí foi um grande evento que eu não fazia a mínima ideia de que aconteceu. Tipo, eu me considero uma pessoa que lê bastante. Eu leio bastante, isso não é invenção minha, eu estou sempre lendo e até leio até mais do que eu posto aqui. Mas agora eu estou tentando vir a postar aqui tudo que eu estou lendo, inclusive por isso que eu estou postando esse comentário sobre o Longo Adeus a Pinochet. E eu não fazia ideia desse processo todo do julgamento de Pinochet, de como foi todo esse lance dele ter sido preso na Inglaterra, de ter passado quase 2 anos detido em prisão domiciliar enquanto ia para julgamento. A Câmara dos Lordes determinava, dava voto, a defesa apelava, tudo para ver se ele ia continuar preso na Inglaterra por causa dos crimes que ele cometeu no Chile, sendo que ele tinha sido líder de Estado do Chile, ou se ele iria ser deportado para o Chile e que o Chile resolvesse, porque por motivos de o país Inglaterra não ter o direito de julgar um líder de Estado de outra nação. E eu não fazia ideia de como foi esse processo, e ver tudo isso comentado aqui pelos olhos do Ariel Dorfman, não só pelos olhos dele, mas também pelos olhos de diversas vítimas, de, de pessoas que foram torturadas no governo do Pinochet, de famílias normalmente esposas, que tiveram seus maridos assassinados e nunca souberam de fato o que aconteceu com eles, como eles morreram, onde o corpo foi parar. Ver todos os comentários sobre isso e a forma como essa ideia desse longo adeus a Pinochet, dele ter sido preso por acaso na Inglaterra, e se arrastando essa questão do julgamento dele, e até que finalmente os chilenos, no caso o chileno Ariel Dorfman, comentando sobre a experiência dele, como ele se sentia em relação a, essa, a isso que estava acontecendo contra o ditador que havia causado muito caos e morte no país dele, como ele se sente em relação a todo esse processo, até que eles pudessem realmente, de fato, exorcizar o Pinochet e poder esquecer ele, dar adeus e ó, acabou o Pinochet. Então, ao longo desse livro, o Dorfman, tem até uma foto dele aqui, tem cara de escritor mesmo, ele vai comentando sobre como foi isso e vai entremeando essa questão do passo a passo do julgamento do Pinochet, numa linguagem bem simples e acessível, não tem nada de muito técnico, não é uma leitura bem, eu ia falar divertida, mas não é uma palavra boa para se usar aqui. É uma leitura bem fluida e uma leitura que prende, mesmo não sendo um lance literário, mesmo sendo uma parada mais de não ficção. Uma mistura de jornalismo com. Um jornalismo. Não chega a ser jornalismo literário, não. Ou será que é? Tem um pouco de jornalismo sim aqui. Talvez se encaixe no gênero de jornalismo literário, mas eu acho que é mais uma mistura de jornalismo com biografia.
E o autor ele vai entremeando toda essa questão do julgamento do Pinochet, que ocorreu por volta de entre 98 e 2000, ou seja, eu estava com 9, 10 anos, e eu não me lembro de ter visto nada sobre isso na TV, não tenho lembrança nenhuma de ter visto qualquer coisa sobre Pinochet nessa época na TV, e eu me lembro, obviamente, do 7 de setembro lá, que eu estava tentando assistir Pokémon, não estava tentando assistir Dragon Ball Z, como muita gente disse, mas eu estava tentando assistir Pokémon, e teve o lance lá das Torres Gêmeas, mas do Pinochet não lembro de ter visto nada. E o autor vai equilibrando esses momentos em que ele fala do julgamento com coisas mais ao passado, como foi o golpe que o Pinochet liderou, em que o presidente eleito do Chile, que foi o primeiro presidente eleito democraticamente, o primeiro comunista eleito democraticamente nas Américas, ele já estava com 4º ano de mandato e sofreu um golpe e foi assassinado lá do palácio lá presidencial, não sei exatamente o nome dos lugares que eles chamam, e eu fiquei muito impressionado por isso, com essa história do Salvador Allende, que também é um nome que me é familiar, assim como Pinochet, mas que na prática eu não conhecia nada sobre o que tinha acontecido, e como eu falei, eu sou uma pessoa que lê muito e que eu me interesso por história, tanto é que eu estava lendo esse livro, e eu fiquei muito surpreso do quão pouco eu sabia sobre todas as situações, sobre toda essa questão de política de uma ditadura, de um governo monstruoso que foi o governo Pinochet, que fazia caravanas da morte de militares indo viajando pelo país para literalmente tocar o terror, uma das táticas que eles faziam de matar as pessoas brutalmente, não para extrair informações, não para conseguir para eliminar o opositor, mas pura e simplesmente para gerar terror. E a forma como o Dorfman vai falando do Pinochet, que na época que ele dá o golpe, o Pinochet já era meio velho. O Pinochet já tinha lá quase uns 60 anos, se não me engano. E eles vão falando do Pinochet como um sujeito, assim, um velho gentil, antes do golpe, que era amigo do presidente, que conhecia a família do presidente, que conhecia a família de ministro, de ir em festa, de rir, de conhecer os filhos, de chamar para feriado, e que depois, quando rola o golpe, vai lá e pessoalmente manda matar essas pessoas, pessoalmente se encontra com essas pessoas e, tipo, uma completa mudança, mostrando um cara que ele chega a mencionar que o Pinochet antes do golpe era completamente, sabe, com aquele estilo de serviçal, de subserviência, não consigo pronunciar a palavra, é uma pessoa que se coloca abaixo, sabe que fica puxando o saco dos outros, não, não, deixa que eu ajudo, não sei o que, não sei o que, sempre simpático, sempre sorrindo, sempre gentil, e depois ele chega e no golpe faz o além de. A dúvida se o além de se suicida quando os militares tomam o palácio ou se os militares assassinam ele junto com outras pessoas que estavam lá, mas de qualquer forma vários ministros são capturados e mortos, várias pessoas ligadas ao governo são capturadas e mortas, várias pessoas acabam tendo que fugir do país, muita gente é assassinada. E os corpos nunca eram devolvidos à família porque fazia parte de uma tática do Pinochet de esses corpos, sumir com esses corpos para gerar a dúvida, gerar o medo, gerar a indecisão. E realmente eu fiquei muito surpreso. Não por essas coisas acontecerem, mas por eu que leio bastante, eu que me importo com essas coisas, eu que leio bastante sobre política, mal ter tido ciência de todas essas questões até quando eu peguei esse livro para ler. Eu já tinha ouvido falar do Pinochet, sabia que ele era um ditador, sabia que a ditadura dele tinha rolado aí perto do final lá para até mais ou menos a década de 90, início da década de 90, sabia disso difusamente. E às vezes eu via Pinochet, Pinochet é o ditador, e passava na minha cabeça assim, não, eu sei que o Pinochet é um ditador, teve a ditadura de Pinochet e pronto. E ficava na minha cabeça, não, sei quem é, sei o que aconteceu. E não, eu não sabia o que aconteceu, eu não sabia esse processo, eu não fazia ideia dessa questão do julgamento que ele passou, julgamento em que ele foi mandado de volta para o Chile, teve um novo julgamento no Chile, que foi todo um processo para de fato dar esse longo adeus a ele. E eu fiquei muito grato por ler esse livro, porque fiquei um pouco triste também com essa realização de que uma coisa que eu não sei o que passava na minha cabeça, eu pensava, ditadura, Chile, Pinochet, é isso aí mesmo. E não é que eu pensava que eu dominava o assunto, mas é como se entrava por um ouvido, sei disso aí, saía e não me importava mais.
e, no entanto, tinha tanta coisa para conhecer, tanta coisa que eu não sabia, tanta coisa que eu sinto que eu deveria saber. E ler esse livro me fez ficar perguntando esse lance que a gente diz de que aqueles que não conhecem a história são fadados a repetir os erros do passado. Mas a gente realmente conhece nossa história? De pessoas aí que gostam de ler, que se importam com política, de entender política, quantos realmente sabem como foi essa ditadura do Pinochet, uma ditadura que aconteceu recentemente na América do Sul, que teve esse julgamento aí do Pinochet, quantas pessoas realmente sabem como foi isso, sabem como foi o golpe ao Allende, sabem como foi a dor do povo chileno e também as dificuldades que passaram, as dicotomias políticas que rolaram lá, de divisão de esquerda e direita, muito parecido com o que acontece hoje em dia. E eu fico, de certa forma, muito assustado, porque a gente pensa que, não, a gente que lê sabe um pouco mais das coisas, tem um conhecimento melhor sobre as coisas que aconteceram, mas eu acho que a gente não sabe. Eu acho que tem tantos vazios no nosso conhecimento, tanta coisa que nos falta conhecer mesmo, que eu fico, não sei, quase sem esperança de que a gente consiga de fato encontrar um caminho, uma saída para alguns dos males que ocorrem atualmente, sendo que eu acredito que muitas pessoas da minha idade, mesmo pessoas de mais instrução, que tiveram mais oportunidades de ensino, não vão saber sobre as coisas que estão nesse livro, nunca vão nem saber da existência desse livro e nunca vão nem se preocupar, como eu não me preocupava quando eu li o nome de Pinochet e passava batido pensando, não, Pinochet está do lado do Chile, é isso e acabou. E, pô, foi muito bom ter lido esse livro, muito bom ver o Dorfman falando o Dorfman falando sobre todo esse processo, falando que, mesmo com tudo que aconteceu, a forma como ele encarava a democracia e como o Pinochet. A figura que o Dorfman pinta do Pinochet, que ele fala que uma coisa que ele sempre notava no Pinochet era as luvas brancas imaculadas do Pinochet e que ele vibrou quando viu, de certa forma, o Pinochet despido dessas luvas lá no julgamento dele. É um detalhe que eu acho que só um escritor poderia perceber e que até fiquei triste porque eu acho que eu não consigo perceber esse tipo de coisa, mas enfim. E caramba, foi uma leitura excelente. Eu recomendo muito esse livro para quem tiver interesse em política, para quem tiver interesse em história, em conhecer um pouco mais sobre o legado das Américas, o legado das coisas que aconteceram nas Américas. E um dado que não está no livro, mas que eu vi numa notícia recentemente, foi que como passaram mais de 50 anos ou 60 anos, aí tem aquele lance lá da CIA, precisa divulgar documentos e relatórios do passado que estavam como secretos. E recentemente foi divulgado um relacionado à ditadura do Pinochet, que teve apoio da CIA, está lá nos documentos americanos, que teve apoio da CIA, que o governo dos Estados Unidos tinha interesse em depor o Allende, que eles não acreditavam que conseguiriam derrubar o Allende e botar o Pinochet no poder. O pessoal lá achava que não ia dar certo, mas acabou dando. E isso tudo aconteceu. Allende foi morto, presidente democraticamente eleito, um socialista democraticamente eleito nas Américas. E é interessante notar que nosso ministro da Economia, Guedes, ele estava bastante lá para os lados do Pinochet. Ele chegou a fazer parte de uma equipe que fazia aconselhamentos econômicos lá do governo Pinochet. E o nosso presidente Bolsonaro, ele elogia o Pinochet. Se... Então, é uma situação muito complicada. E o livro até menciona sobre como o governo americano era reticente sobre essa questão da, do julgamento do Pinochet, como se achasse, não, deixa isso pra lá, isso não importa, como se não quisesse se envolver e dar a entender, pô, por que eles estão fazendo isso? Por que eles não querem ter um dizer nisso? Aí o autor chega a comentar porque seria uma vergonha para os Estados Unidos, que fez isso e fez aquilo, mas essa questão dos documentos liberados foi só uma coisa recente mesmo. Mas enfim, eu fico muito grato por ter lido esse livro, porque mostra, né, assim, o quanto falta de leitura, o quanto falta de conhecimento em diversos campos. E é uma coisa que me deixa, por um lado, feliz, por outro triste, por outro assustado, mas eu acho que é uma leitura muito importante para todo mundo que se importa com esses temas. E para quem não se importa também, eu acho que é uma boa leitura para conhecer, para ver o que essa obra tem a dizer.
E bom, é isso. Fiquei minha recomendação. E uma frase aqui que eu peguei, que eu grifei e que abri aleatoriamente aqui, eu acho que eu vou dizer. O Dorfman, ele teve que fugir do Chile para não ser morto, porque ele foi ministro do governo de Allende. Muitos, muitos, muitos amigos deles foram assassinados, outros tantos amigos foram torturados. Os assassinados foram torturados antes de serem assassinados, torturados de forma cruelíssima. E uma frase que o Dorfman coloca aqui, que eu não vou julgar se é boa, ruim, justa ou não, mas que eu anotei, é o seguinte, sobre o processo de julgamento lá do Pinochet na Inglaterra. Estão oferecendo ao nosso tirano, como é justo, uma após outra, todas as prerrogativas que ele negou às suas vítimas. É importante frisar a parte do como é justo. São palavras do Dorfman. Não faço julgamento sobre elas. Mas por enquanto é isso. Espero que tenham gostado desse meu vídeo atípico para esse canal aqui. Eu acho que eu não cheguei a comentar nenhum livro desse tipo. Mas eu pretendo aos poucos estar comentando sobre esse livro assim. Eu considero um livro acadêmico, embora não seja exatamente acadêmico. Eu leio em média 15 páginas de livro acadêmico ou livro como esse por dia. E eventualmente eu termino eles e vou estar comentando aqui, porque meu plano é, como eu falei, estar comentando sobre todos os livros que eu leio. Mas por enquanto é só. Vou ficando nessa e até a próxima.